Remédios perigosos que causam cegueira. Você acorda, vai até o banheiro, lava o rosto e está percebendo que a tua visão está um pouco mais embaçada do que ontem. Coloca os óculos e pensa: ai, deve ser o cansaço visual, ontem eu li muito, forcei minha visão. E o tempo passa e as letras do celular começam a ficar cada vez mais borradas. As luzes da rua ofuscam os teus olhos com muito mais intensidade. E aí quando você percebe, você está aumentando o brilho da tela, está aproximando cada vez mais o rosto do jornal, sem imaginar que o culpado pode estar naquele comprimido que você toma há anos. Será que tua visão está piorando por causa realmente do envelhecimento? Ou está piorando por causa de um remédio que você toma e nem desconfia? Será que o tratamento que você está fazendo há tempo está lentamente comprometendo teus olhos? Ou então tem o hábito de tomar aquele anti-inflamatório, aquele analgésico todos os dias, achando que está te fazendo bem? E aí você vê que cada dia mais os teus olhos não conseguem ler como conseguia antes. E se eu te disser que existe 4 tipos de medicamentos que são super comuns, aqueles que estão aí na tua gaveta, que são vendidos em qualquer farmácia de esquina, mas eles têm o poder de destruir a tua visão a longo prazo. E o pior, quase ninguém fala disso, nem o médico, nem a bula, muito menos o balconista de farmácia. Então hoje eu vou te falar de um tema urgente, sério e infelizmente ignorado pela maioria dos profissionais e dos pacientes. E para deixar tudo ainda mais impactante, eu vou te mostrar histórias reais de pessoas que tomaram um simples remédio para dor, ou para pressão, ou para ansiedade, e acabaram com sérios danos na retina, visão dupla, glaucoma, descolamento da retina e cegueira parcial. Sim, isso realmente eu vou te trazer histórias verídicas, inclusive com a dona Marlene, que aos 60 anos ela teve que parar de dirigir depois do uso contínuo de um remédio receitado para dor na articulação. E ela achou que era a idade, e não era. Então, se você conhece alguém que toma remédio todo dia, que reclama aí que está cada vez mais com a vista cansada, que está trocando de óculos todo ano sem melhorar, esse vídeo precisa chegar até essa pessoa. Eu sou a Rosana Lar, sou farmacêutica há 25 anos, fiz doutorado em fitoterapia, fiz vários cursos com o Dr. Lair Ribeiro, e hoje eu vou te revelar 4 grupos de remédios mais perigosos para a saúde dos teus olhos. E não importa se você toma pouco tempo ou se toma 10 anos. Se você quer manter a tua visão clara, firme e saudável, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque o último da lista é o mais assustador de todos. Ele não só destrói a lubrificação dos teus olhos, como também atinge nervos e músculos oculares. E sim, te digo que ele é vendido sem receita, tem aí na tua casa e talvez você tenha tomado hoje ou ontem. E antes de começar, já me responde aqui nos comentários. Você ou alguém aí que você ama, que toma remédio todo dia, está sentindo algum sintoma ocular? Está sentindo a visão piorar com o tempo? Está sentindo o teu olho mais seco? Conta aqui embaixo, porque o teu comentário pode abrir os olhos literalmente de muita gente. E antes de te revelar o primeiro grupo de medicamentos perigosos para a tua visão, deixa eu te fazer um convite que pode mudar completamente a tua saúde e a tua família. Se você quer ter acesso a mais de 1000 receitas naturais, seguras e testadas ao longo dos meus 25 anos como farmacêutica e fitoterapeuta, então você precisa ter o meu e-book. São mais de 600 páginas com remédios caseiros para mais de 60 enfermidades.
desde problemas de visão, dor nas articulações, pressão alta, intestino preso, insônia, ansiedade, menopausa e muito mais. Olha que praticidade, você vai ter aqui na palma da tua mão todas as receitas desse meu mundo de fitoterapia. Eu te ensino a usar mais de 800 plantas, são mais de 600 páginas. É um verdadeiro tesouro natural que pode estar aí nas tuas mãos ainda hoje. Você vai aprender como usar ervas, óleos, argilas, sementes e alimentos que você tem aí na tua casa e transformar tudo em saúde, em prevenção e em cura. E o melhor, com receitas que funcionam, organizadas todas por problemas de saúde, com passo a passo, dosagem e explicação. Não é um livro, é um manual de autocuidado completo. E se você está assistindo esse vídeo, é porque você se importa com a tua saúde e não aceita mais depender só de farmácia e de consulta médica. Então não espera mais. Clica no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado e garante agora mesmo o e-book Mais de 1000 receitas de remédios caseiros. E depois que você comprar, volta aqui e comenta, comprei o meu, só para saber que você está nessa jornada comigo, buscando uma vida com mais autonomia, mais saúde e muito menos remédios industrializados. Eu tenho certeza que você vai adorar. E a primeira grande classe de medicamentos são os corticoides. Os corticoides são medicamentos extremamente comuns, são receitados para dor, inflamação, alergia, doenças autoimunes, crises respiratórias e que até parecem milagrosos. Mas o que muita gente não sabe aquela injeção de diprospan, que muita gente está viciado porque é vendida sem receita. Para rinite, problemas respiratórios, é um corticoide, é uma bomba. E vai detonar aí a tua visão. E o que muita gente não sabe e que quase nunca é dito com ênfase é que o corticoide contínuo ou mal orientado, ele é uma das principais causas de danos irreversíveis aí para a tua visão. E isso vale tanto para os corticoides em comprimidos, que eu falei, como os injetáveis. Diprospan, que é assim a campeã, como eu fazia diprospan, os pacientes chegavam, mesmo eu dando a orientação, eles queriam fazer diprospan. Tem os colírios também, que tem corticoides, os inaladores, aquele sprayzinho que muita gente usa para asma ou rinite, ele vai afetar os teus olhos e pode te levar à cegueira e a danos irreversíveis. Agora deixa eu te contar a história da dona Marlene, que eu citei antes na introdução do vídeo. Claro que o nome dela não é esse, né? Ela tem 66 anos, mora em Campo Grande e toma prednisona há mais de 2 anos por conta de uma dor crônica no ombro. Aí começou assim, o médico receitou, ela se sentiu melhor e mesmo sem voltar ao médico, ela continuou tomando. Mas o que ninguém falou para ela é que o uso prolongado dos corticoides aumenta a pressão intraocular. E o que acontece? Vai desencadear glaucoma e catarata precoce. Então, com o tempo, ela começou a enxergar tudo com muito mais fosco, assim, tipo uma névoa, como se tivesse assim com um véu nos olhos. Foi ao oftalmologista e ele detectou uma catarata subcapsular, que é uma forma agressiva e silenciosa de catarata que é causada pelo uso dos corticoides. E aí veio a notícia, ou ela fazia cirurgia ou ficaria com a visão comprometida para sempre. E sabe o que é pior? Ninguém nunca falou para ela que isso poderia acontecer porque ela estava tomando os corticoides por conta própria. Os corticoides, eles agem enfraquecendo as defesas oculares, diminui a produção do humor aquoso e vai interferir no metabolismo do cristalino.
E tudo isso, ao longo do tempo, favorece a formação das opacidades, vai aumentar muito o risco de catarata. E quando o remédio é inalatório, como aqueles usados para asma, ele pode atingir diretamente a região dos olhos pela via lacrimal. E aí, nem sempre os médicos alertam sobre a importância da reconsulta, de monitorar a pressão intraocular nesses casos. O que acontece? A pessoa vai ao médico, o médico prescreve com razão, né? Não estou falando para a pessoa não fazer o tratamento, não é isso. Mas aí fez bem e acontece como essa paciente não retorna ao médico e vai usando por conta anos e anos e anos e anos sem monitorar. Então, se você ou alguém conhece que usa corticoide com frequência ou esporadicamente, presta atenção. Não é só a pele que afina, o estômago que sofre, ou então os ossos que enfraquecem. Os olhos também pagam o preço. Por isso, meu conselho como farmacêutica é: se você está usando qualquer corticoide, volta ao teu médico ou então faça uma consulta com o oftalmologista. Peça um exame de fundo de olho, de pressão ocular e de campo visual. E, se possível, busque alternativas naturais anti-inflamatórias. Cúrcuma, gengibre, óleo de copaíba, salgueiro branco. Eu tenho um vídeo que está sendo muito assistido, onde eu criei um protocolo com suplementos para restaurar a visão. Tudo isso está escrito, está ali com detalhes, e também tem uma parte em detalhes no meu e-book. Agora eu quero falar de um outro grupo de medicamentos que milhões de pessoas tomam todos os dias, mas sem imaginar o preço silencioso que o corpo e que principalmente os olhos estão pagando: os antidepressivos. Fluoxetina, sertralina, amitriptilina, escitalopram, paroxetina. Algum nome é familiar para ti? Esses são os remédios mais prescritos no mundo. E sim, eles podem salvar vidas, mas também podem causar um efeito colateral oftalmológico grave que pouca gente comenta. Sabe o que eles fazem? Ele aumenta a pressão intraocular e o risco de desenvolver glaucoma de ângulo fechado, que é uma condição que leva a uma cegueira súbita se não for detectada a tempo. Agora, deixa eu te contar a história de uma seguidora, a Jéssica. Ela me mandou através lá do Instagram, então já me segue no Instagram também, @doutora Rosana Lar. E ela me mandou um depoimento chocante. Ela tem só 39 anos e começou a tomar antidepressivos depois que passou uma fase de vida difícil, né? Teve ansiedade, insônia, crise de pânico. Aí tudo melhorou, até que ela começou a sentir uma dor intensa nos olhos. Ela me explicou como se ela o olho tivesse sendo apertado por dentro. Também ela notou que estava enxergando halo ao redor dos olhos de noite, como se fossem brilhos flutuantes. Aí eu falei para ela: Jéssica, procura um oftalmologista. O diagnóstico dele foi direto: glaucoma agudo. E sabe por quê? Causado por um tipo de antidepressivo que afetou a drenagem do líquido intraocular. Ela teve que ser internada às pressas e por pouco não perdeu a visão de um olho. Isso acontece porque muitos antidepressivos atuam na serotonina e na acetilcolina. Essas duas são neurotransmissores que também têm um papel nos músculos dos olhos. Eles também podem alterar o funcionamento da íris e da pupila, facilitando o bloqueio do fluxo do humor aquoso, que é o líquido que vai manter a pressão no teu olho equilibrado. Então, quando isso acontece, a pressão ela sobe de uma forma super perigosa.
como uma reação silenciosa. E a maioria só conhece quando, infelizmente, já é tarde. E ainda tem mais, tá? Alguns antidepressivos também podem causar uma visão turva, uma fotofobia, que é a sensibilidade à luz, tremores visuais e até dificuldade de foco, principalmente nos primeiros meses de uso. Agora eu quero que você pense comigo. Quantas pessoas você conhece que tomam antidepressivos e vivem trocando de óculos, achando que o problema é só da idade ou cansaço visual? Então, se você toma ou conhece alguém que usa esses medicamentos, eu não estou dizendo para te parar, tá? Mas sim para acompanhar de perto. Se você tiver esses sintomas, conversa com o oftalmologista, com o teu médico que prescreve, para de repente trocar esses medicamentos. Faça um mapeamento da retina, verifica o ângulo da câmara anterior e, se possível, associe estratégias naturais para a tua saúde emocional, como o uso de ervas adaptógenas, por exemplo. Eu indico muito a ashwagandha, técnicas de respiração, exercícios físicos, se expor mais à luz do sol, fazer suplementação de magnésio. Tudo isso em conjunto vai ajudar a reduzir a dose e o tempo de uso dos antidepressivos. Agora, um outro grupo são as estatinas. Que são vistas por muita gente como o remédio do bem, né? Simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina estão entre os medicamentos mais vendidos no Brasil. Eles são prescritos para prevenir infarto, AVC, proteger o coração, mas o que pouca gente sabe e que quase nenhum médico diz na consulta é que as estatinas, elas podem afetar diretamente os teus olhos, principalmente a retina e o nervo óptico, podendo provocar uma visão embaçada, degeneração macular e até um tipo específico de neuropatia óptica que pode levar à perda parcial da visão. E sabe o que eu acho mais chocante disso tudo? Muitas pessoas têm esses sintomas por anos, achando que é a idade chegando. Eu vou te contar outra história do seu Amadeu, de 71 anos. Ele é morador de Fortaleza. Ele também me mandou um direct lá no Instagram. Ele começou a tomar a simvastatina mais ou menos com 60 anos. Depois que ele fez um check-up de rotina que mostrou o colesterol um pouquinho só elevado. Aí o que acontece? Já o cardiologista prescreve e não quer nem saber, né? Depois de 3 anos, seu Amadeu começou a perceber que a visão estava ficando cada vez mais turva, principalmente quando ele ia ler. Aí ele achou que precisava trocar de óculos, trocou, mas nada mudou. Procurou um oftalmologista que encaminhou ele para um especialista em retina. E o diagnóstico que ele recebeu, ele me contando que foi um baque, degeneração macular seca precoce. O médico suspeitou da estatina, que pode afetar a vascularização dos olhos e prejudicar o metabolismo da retina. Hoje, ele não consegue mais ler sem lente de aumento ou sem os óculos. Se ele soubesse disso antes, ele teria feito outra escolha. Para o médico é fácil. A gente vai ao médico, se ele não é um médico integrativo, que trata de você como um todo, a função dele é prescrever remédios. E às vezes o colesterol, com uma dieta, um jejum intermitente, algumas opções naturais já ia baixar. Mas isso é difícil, né? Eu vejo que é muito difícil as pessoas aderirem a tratamentos naturais, a optarem por coisas que não são tão fáceis de seguir, como uma dieta equilibrada, fazer exercício físico pelo menos 30 minutos por dia, uma simples caminhada já basta, ou então colocar alguns ativos naturais aí. O mais fácil é o quê? Levantar e tomar um comprimido, que é a
a pílula milagrosa, que é o resultado milagroso e é o mais fácil. As estatinas, elas têm um impacto direto na mitocôndria, que é a parte da célula que gera energia. E os olhos, principalmente a retina, são riquíssimos em mitocôndrias. Então, quando essas estruturas elas são afetadas, tem aumento do estresse oxidativo ocular, favorecendo inflamação crônica e danos acumulativos. E para piorar, muitas estatinas também reduzem o nível da coenzima Q10 no organismo, que é um antioxidante essencial para a saúde do sistema nervoso, incluindo do nervo óptico. E o resultado, a visão vai enfraquecendo lentamente e as pessoas vão achando que é parte do envelhecimento natural. Então, se você está usando estatina, é ideal conversar com o teu médico sobre outras alternativas para o controle do colesterol. Existem alimentos, suplementos incríveis que ajudam a regular o perfil lipídico. Berinjela, cúrcuma, psyllium, chá das folhas de oliveira, alho negro, ômega 3, bergamota, berberina. Tudo isso também está no meu e-book com receitas práticas para baixar o colesterol de uma forma natural, sem prejudicar a tua visão. E agora eu vou falar do quarto e o mais assustador grupo de remédios que é vendido sem receita, que está na casa de quase todos os brasileiros e que vem destruindo silenciosamente a saúde dos olhos de milhares de pessoas. Então agora a gente chega ao quarto grupo, e esse eu acho mais assustador, porque ele está em todas as farmácias, até nas prateleiras de mercado e na bolsa de quase todo mundo. É possível que você já tenha usado essa semana ou esteja usando agora mesmo, achando que está fazendo um bem enorme. Sabe de que eu estou falando? Dos anti-histamínicos, que são remédios para alergia, para coriza, para coceira, picada de inseto, rinite, enjoo e até para dormir. Sabe de qual que eu estou falando? Loratadina, dexclorfeniramina, fexofenadina, difenidramina, prometazina. Prometazina é do Fenergan. Esses outros tem no Resfenol, coristina, Simegrip, todos os antigripais têm antihistamínicos. Então, eles parecem inofensivos. Aí você tem uma crise de alergia, vai lá correndo, toma um antialérgico e pronto, o sintoma melhora. Mas o que pouca gente sabe e que praticamente ninguém te conta é que esses remédios afetam diretamente a lubrificação dos teus olhos, a musculatura ocular e a pressão intraocular. E o uso contínuo e indiscriminado vai causar olho seco, visão borrada, dificuldade de foco e até crise de glaucoma de ângulo fechado, principalmente em pessoas mais velhas ou com predisposição. Agora deixa eu te contar o que aconteceu com o seu Nelson, um aposentado de 68 anos de São Paulo. Ele sempre teve rinite e, para não incomodar a família com os espirros de madrugada, ele tomava antialérgico todas as noites. E ainda era daqueles que dá sono, né? Então ele dormia que nem um anjo. Só que depois de alguns meses, ele começou a sentir os olhos muito secos ao acordar. Depois, ele notou que enxergava duas imagens sobrepostas quando ele lia. Aí ele achou que era estresse, depois é da minha idade mesmo. Mas a verdade veio com um exame oftalmológico. Síndrome do olho seco grave associada ao uso crônico de antihistamínicos sedativos. Tem muita gente, nossa, eu já atendi tanta gente que usa o Fenergan para dormir, que é a prometazina. Você conhece alguém que em vez de tomar alguma coisa natural para dormir, um chá de mulungu, por exemplo, vai lá na farmácia e compra Fenergan? Gente,
está matando o teu olho. Os nervos e as glândulas lacrimais do seu Nelson estavam comprometidas. Ele teve que fazer tratamento com colírios especiais, compressas, usar óculos de proteção ocular durante o sono. Aí ele me disse, quando ele me mandou lá no direct, eu preferia ter espirrado a vida inteira do que passar por isso. Esses remédios, eles bloqueiam a ação da acetilcolina, que é um neurotransmissor que é fundamental para o funcionamento dos músculos e das glândulas. Então, quando ela é bloqueada, as glândulas lacrimais produzem menos lágrimas e os músculos dos olhos que fazem o foco e o movimento ficam preguiçosos e o resultado é um olho seco, cansaço visual extremo e depois uma dependência crescente de colírios lubrificantes que não resolvem o problema de verdade. Sabe o que é mais alarmante? Muita gente dá esses remédios para as crianças pequenas sem saber do efeito cumulativo a longo prazo, que vai prejudicar o desenvolvimento visual. E em adultos mais velhos, que já têm tendência à vista seca, isso ainda é mais perigoso. Se você usa um desses remédios com frequência, a primeira coisa a fazer é buscar alternativas naturais para alergia e insônia leve. Usa um chá de urtiga, óleo de hortelã-pimenta, quercetina, vitamina C, lavanda, melatonina, magnésio são opções incríveis. E claro, cuidar da saúde intestinal e hepática, que influencia diretamente nas reações alérgicas do corpo. Então agora me responde, já tomou algum desses 4 grupos de remédios? Conhece alguém que usa todo dia? Comenta aqui nos comentários para eu saber, porque essas histórias elas precisam ser contadas. Então agora que você já sabe quais os 4 grupos de medicamentos que podem colocar a tua visão em risco, chegou a hora do mais importante nesse vídeo, entender o que fazer para proteger teus olhos, recuperar a saúde ocular e principalmente como agir de uma forma preventiva, porque quando se trata de visão, prevenir sempre é o melhor remédio do que tentar recuperar. Agora eu vou te entregar as melhores alternativas naturais para proteger a tua visão e fortalecer teus olhos por dentro. E eu ainda vou te contar quais os exames que todo mundo com mais de 40 anos deveria saber, mesmo nunca sentindo nada nos olhos. Vou começar com as alternativas naturais. A primeira e mais poderosa é o uso de antioxidantes específicos para a retina. Estou com 50 anos, eu tomo eles desde os meus 40 anos. Luteína e zeaxantina. E isso você encontra em vegetais verdes escuros, espinafre, couve, agrião. Claro, tem os suplementos específicos. Esses 2 compostos se acumulam na mácula, que é a região mais nobre da retina, e funcionam como um escudo contra a luz azul, os radicais livres e o envelhecimento da visão. São essenciais para quem usa muito celular, computador ou dirige à noite. Essas substâncias são essenciais. Outra também que eu acho importantíssima é a astaxantina. Ela tem um poder antioxidante 6.000 vezes maior que a vitamina C e é excelente para quem tem cansaço visual, olhos secos, inflamação nos vasos oculares. E você encontra em suplementos ou no consumo de alimentos, como o salmão e a espirulina. E além desses, eu não posso deixar de falar no ômega 3 de alta qualidade, que vai atuar reduzindo a inflamação nos olhos, melhora a lubrificação ocular e ainda protege da degeneração na mácula. O ômega 3 ele é indispensável para quem toma antidepressivos e estatinas, porque ele ajuda a proteger os nervos ópticos e o tecido retiniano dos danos oculares causados pelo uso desses medicamentos. E aqui vai uma receita simples para você fazer na tua rotina. Bate no teu liquidificador meia cenoura, uma fatia de mamão, uma colher de chá de semente de linhaça, uma colher de chá de cúrcuma e 200 ml de água de coco. Toma de manhã durante 21 dias. Essa combinação ela é anti-inflamatória.
é cheia desses carotenoides que eu falei, cheia de luteína, astaxantina, zeaxantina, rica em ácidos graxos, antioxidantes, é um verdadeiro tônico para os teus olhos. E agora eu quero falar dos exames preventivos. Se você tem mais de 40 anos, mesmo que enxerga bem, precisa fazer pelo menos uma vez por ano os seguintes exames. O mapeamento de retina. Esse vai verificar o estado da tua mácula e dos vasos sanguíneos oculares. Tonometria. Vai medir a pressão intraocular e detecta precocemente o risco de glaucoma. Outro exame é o campo visual computadorizado, que avalia se a perda da visão periférica comum em casos de lesão no nervo óptico. Tomografia de coerência óptica, que é um exame moderno e não é invasivo, que mostra em alta definição todas as camadas da retina. E se você já toma algum dos remédios que eu citei nesse vídeo, corticoide, antidepressivos, estatinas ou antialérgicos, é ainda mais importante fazer esse acompanhamento com oftalmologista especializado em retina. E se você assistiu até o final, escreve aqui embaixo a palavra visão protegida, para eu saber que você realmente se importa com a tua saúde e vai levar esse conhecimento adiante. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que vive tomando remédio e acha que é normal a vista piorar por causa da idade. Porque esse vídeo vai salvar a tua visão e vai salvar a visão das pessoas que você ama, a visão das pessoas que você se importa. Te agradeço demais se você se inscreveu no canal e agradeço também a nossa comunidade de membros. Você ajuda o canal com um valor simbólico e esse valor é super importante para que eu continue trazendo cada vez mais vídeos aqui para a plataforma. E te peço também que você dê sugestões de vídeos aqui nos comentários. Muitas vezes eu não consigo responder todos os comentários porque sou eu mesma que respondo. Essa função eu não delego a ninguém da minha equipe. Eu gosto de ler, mas pode ter certeza que eu leio todos os comentários. Um beijo da Rô, até a próxima dica.